Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Olhando para a tela, nós temos informações explícitas e implícitas do texto. É isso aí, vamos conhecer as informações explícitas, aquelas que estão claras, apresentadas na superfície do texto, e as implícitas, aquelas que estão na profundidade do texto. É isso aí. Muitas vezes nós nos comunicamos, certo? Por questões implícitas no nosso dia a dia. Ou seja, muitas vezes o mais importante não está no dito, e sim do não dito. E vamos conhecer. Mas antes, trago para vocês uma reflexão. Olhem para a tela, nós temos aqui a seguinte questão. O amor é uma fonte inesgotável de reflexão profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Alfred Wegener. É isso aí. Então vamos conhecer hoje as informações explícitas e implícitas do texto. Vamos lá aqui. Olhando para a tela, nós temos aqui a seguinte questão. Informações não ditas. Quando eu digo não ditas, são aquelas que são implícitas. Prestem bem atenção. Lembram quando eu falei a vocês que muitas vezes o mais importante é o não dito e não o dito. Gravem bem. Olhem só, em um texto existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Ou seja, trocando aqui em miúdos, olhando para mim, nós temos aquilo que eu falei no início da aula. Muitas vezes as informações mais importantes estão no implícito, o não dito. Às vezes há marcas no texto que mostram a intencionalidade, o não dito. Gravem bem, para isso é importante que nós estudantes, que você estudante, conheça justamente o que? O contexto, entender o contexto para observar a intencionalidade. E vamos adiante. Na tela ainda trago para vocês. Essas informações recebem o nome de implícito e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Entender os implícitos, as informações no texto, permite ao leitor uma leitura mais aberta e eficiente, saindo da superfície do texto e levando o leitor para além do que foi escrito. Ou seja, em outras palavras, gostaria que vocês entendessem aquilo que eu disse muitas vezes, certo? Não raro, aliás, o mais importante é o não dito. Para isso, estudante, fiquem atentos para que o contexto, observar o contexto, a situação de produção do texto. Algo importante que vocês podem treinar sobre o não dito é justamente uma ironia. Muitas vezes nós falamos uma coisa com o sentido de outra, então é importante ficar atento, é importante entender o não dito de um texto. E vamos adiante. Aqui trago para vocês pressupostos. Olha aí, pressupostos são informações implícitas que são marcadas pelo léxico, a palavra na frase. As informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas nas frases. Diz-se que uma informação é pressuposta quando o enunciado depende dela para fazer sentido. Aí você pode dizer, como assim, professor? Como assim? Vou repetir em outras palavras. Muitas vezes nós entendemos o implícito, o não dito, por uma pista, por uma palavra que foi dita, expressa. Vejamos aqui. Olhem para a tela. Vamos fazer um exercício comigo agora. Vejam só. Eu trago para vocês a seguinte questão. O carro da minha mãe quebrou.
é o explícito, é o dito. Vejam, o carro da minha mãe quebrou. Podemos concluir desta frase 3 questões implícitas. Vamos ver. Primeira, você tem uma mãe. Segundo, sua mãe possui um carro. Terceiro, carros são tipos de coisas que quebram. Numa sentença simples como essa, compreendemos que a frase pressupõe todo esse conteúdo. Então, repetindo, o carro da minha mãe quebrou. Então, vejamos o que? Ela tem um carro, certo? O carro dela quebrou e carros se quebram. Então, prestem bem atenção. Vou repetir aquilo que eu disse a vocês. Muitas vezes, o não dito é mais importante do que o dito e há palavras no dito que apontam para o não dito. Gravem bem. Vamos ver aqui. Na tela ainda temos. Um texto é composto por informações explícitas e implícitas. Explícitas são aquelas que estão claras, postas no texto. E implícitas são aquelas que estão na profundidade do texto, o não dito. Então, pressupostos e subentendidos são informações implícitas no texto, não expressas, olha aí, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto. Vamos conhecer melhor. E ainda digo, as informações implícitas estão fundamentadas nas informações explícitas. É aquilo que eu falei a vocês. Lembram quando eu falei que muitas vezes nós entendemos um implícito por uma palavra, pelo contexto, daquilo que foi expresso no texto. E vamos adiante. Outro exercício. Olhando para a tela, nós temos aqui, José parou de fumar. Veja aí, parou. Segundo, até você comprou um carro. Olha esse até. Terceiro, ele chegou em último lugar. Veja último aí. Voltando para a primeira frase, eu tenho José parou de fumar. Veja que o parou aí, ele vai sinalizar que José fumava. Se ele parou, é porque ele anteriormente fumava. Olha aí. Segundo, até você comprou um carro. Quer dizer, até você que não pode, comprou o carro. Todos compraram, até, inclusive você. Outro ponto, ele chegou em último lugar. Se ele chegou em último lugar, pressupõe que outro chegou em primeiro lugar. Então vejam só, então é aquilo que eu falei a vocês. As marcas, aquilo que foi dito, vai marcar, apontar para um não dito. E vamos adiante. Olhem aí na tela. Apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. A outra frase diz, novo viagem do JB, agora aos domingos. Veja, apesar de o caderno, na primeira diz, e aí novo viagem do JB, agora aos domingos. Vamos ver o que está aí implícito, pressupostos. Vejam só, a propaganda versa sobre um caderno do Jornal do Brasil, cujo objetivo é fornecer matéria e dicas para quem gosta de viajar. Justamente é o segundo. Voltando aqui, quando ele diz novo viagem do JB, agora aos domingos. E esse primeiro que está em caixa alta, eu coloquei, apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Porque se apesar de, preste bem atenção, pressupostos, artigos para turistas, tem seu preço acrescido, aumentado. Então, olhando aqui, voltando ao texto, quando eu digo a vocês, apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Pressupõe, nós entendemos, a ideia, o contexto passa que artigos que são para turistas geralmente são mais caros. E no segundo diz, novo viagem do JB, agora aos domingos. Então, nós temos aqui o quê? Que esse caderno do JB versa justamente sobre, aliás, aqueles que gostam de viajar. Então, gravem bem, há muitas vezes o implícito, como eu falei a vocês, o implícito,
ele está registrado, marcado pelo explícito. Olha, vejam só esse slide que nós temos. Do Galeão ao centro, uma via crucis para os turistas. Mau cheiro, miséria, riscos de bala perdida são as boas-vindas do Rio. Esse texto nós encontramos uma ironia. E vejam só, não só uma ironia, como também um sofrimento. Vejam quando eu digo via crucis. Quem não sabe o que é via crucis, quer dizer o quê? O caminho da cruz, o caminho do sofrimento, a via dolorosa. Lembrar a Sexta-feira Santa. Mas tudo bem, o contexto aí está dizendo o seguinte: do Galeão, do aeroporto do Rio ao centro, o turista passa por alguns sofrimentos. Então vejam só aqui, lembra quando eu falei explícito é o dito, implícito é o não dito. Veja que nós temos aqui o que? Informações não ditas. Então vejam só aqui, olhem para a tela, nós temos a palavra via crucis pressupõe uma ideia negativa do que seja chegar ao Rio de Janeiro, sair do aeroporto ao centro. O sintagma do Rio para completar o substantivo boas-vindas. Então nós temos do Rio, boas-vindas. Há uma ironia aí. Nesse texto, repito, está dizendo o quê? Esse sofrimento sobre que passa o quê? O turista ao sair do aeroporto, ao chegar ao centro. Então todas essas informações estão no nível do quê? Do implícito, o não dito. E lembram vocês que eu falei no começo da nossa aula, a ironia. Muitas vezes nós usamos a ironia para nos comunicar. Aliás, em nosso dia a dia, comumente usamos a ironia. Gravem bem isso aqui. Olhem na tela uma tirinha de H que diz a seguinte questão. Em um diálogo com um amigo, a seguinte questão: por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Aí Agar diz: porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. E o amigo diz: quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Agar diz: eu. Preste atenção que há também uma ironia aí, e justamente Agar está, de certa forma, justificando porque a humanidade vive em que? Contínua discórdia. Porque é o seguinte, as pessoas se recusam a ouvir o que é bom para elas. Mas quem é que vai dizer? Eu. Quer dizer, o Agar diz, ele é quem sabe o que é bom para a humanidade. Quer dizer, não há diálogo, ele impõe. Então, justamente, olhe só esse comentário que trago para vocês sobre a tirinha. Para a leitura da charge, o aluno, a aluna, o estudante, certo? Precisará saber que o mundo vive e sempre viveu em guerras, porque um país quer comandar o outro. Então, H, nessa tirinha que volto para vocês, está personificando isso. Ele está impondo, e ele é quem sabe. Então, grave bem aqui. Olhem essa charge aqui. Preste bem atenção, em um discurso, o político diz, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí alguém diz, está de calça nova, né? Então veja só, neste bolso não, mas no outro entrou, segundo o cidadão aí. Então vejam só, a ironia, o não dito, o implícito, gravem bem. Aqui trago para vocês a famosa o quê? Mafalda. Com certeza vocês já fizeram prova com a tirinha de Mafalda. Vamos conhecê-la. Veja só, Mafalda, a mãe e os amiguinhos. Justamente diz, a mãe diz, do que vocês estão brincando? Aí Mafalda e os amigos dizem, de governo. A mãe diz, bom, nada de bagunça, hein? E Mafalda diz, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Qual é a intencionalidade do texto? O que é o não dito no texto? Prestem bem atenção. Vamos conhecer. Para isso, é preciso conhecer quem é Mafalda. Olha, na tela nós temos os conhecimentos prévios. O que é conhecimento prévio? É aquele que nós temos antes do texto, que os alunos, que os estudantes precisam ter para ler as tirinhas de Mafalda é saber que a Mafalda é uma personagem das tirinhas criadas pelo autor argentino Quino. Nessas tirinhas, o autor mostra o dia a dia de uma menina de 7 anos que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Momentos de muito humor
perpassados por uma aguda visão crítica da sociedade contemporânea. As tirinhas de Mafalda continuam mais atuais do que nunca, apesar de terem aparecido pela última vez ainda em 73. Olhando mais uma vez a tirinha de Mafalda, preste bem atenção que ela está ironizando. Veja só, dizendo que ela não vai fazer absolutamente nada porque está brincando de governo. É uma crítica ao governo. E olhem que essa tira, como aqui acabamos de ler, certo? Da década de 70. Então vejam só aqui o que nós temos, o explícito e o implícito. Lembrar que muitas vezes a ideia implícita ela pode ser marcada por algo que foi dito. Lembrar que quando eu digo José parou de fumar, esse parou, o verbo parou de fumar, pressupõe que José fumava. Nesse caso, quando Mafalda diz que está brincando de governo e não vai fazer nada, ela está fazendo uma crítica ao governo daquele momento. Então grave bem, olhem só aqui um outro texto, veja só aqui. Lembram daquele de H? Que H é que sabe o que é bom para a humanidade. Veja só, nós temos uma lâmpada em forma de quebra-cabeça, cada um vai encaixando a duas pessoas, e aqui a ideia que está passando aqui é justamente de que ao diálogo, as pessoas estão ajudando uma ideia diferente daquele texto de H, que ele é que sabe o que é bom para a humanidade. Aqui, nesse texto aqui, certo? Nesse texto em que nós só encontramos o elemento não verbal, nós observamos que a ideia, a intencionalidade do autor é dizer o diálogo. O diálogo para quê? Para se criar uma solução para um determinado problema, etc. E aqui trago para vocês na tela alguns exercícios. Maria deixou de comer carnes. Maria deixou de comer carne. Pressupõe que Maria comia. Veja que o verbo deixou explícito vai sinalizar o que? Maria comia carne anteriormente. Vamos ver aqui adiante. Algumas palavras dão pistas, como eu falei, indicam a mensagem adicional nos pressupostos. Verbos que indicam mudança, continuidade, término, etc. Maria continua estudando para a prova. Pressupõe o quê? Que Maria já estudava antes. Aqui eu tenho certos advérbios também. Maria ainda não retornou a casa. Quando eu digo Maria ainda não retornou a casa, eu posso entender. Faz tempo que ela saiu, indo para casa e ainda não chegou. Então grave bem, são pistas que o texto dá muitas vezes, que nós entendemos o quê? A intencionalidade textual. Grave bem aqui. Aqui eu tenho mais um. Olhem para a tela. Aqui com um adjetivo, aliás. Adjetivo. Ativistas radicais acabaram com a manifestação. Radicais. Quando eu digo que existem ativistas radicais, estou dizendo que existem os não radicais. Então, grave bem. E embaixo nós temos Petrobras é vítima de novos furtos. Se eu digo é vítima de novos furtos, nós entendemos que anteriormente ela já fora furtada. Então, grave bem isso aqui. Lembrando sempre aquilo que eu digo a vocês. O implícito, o não dito, muitas vezes há uma pista no dito, certo? Olhem só na tela aqui. As informações subentendidas vão depender do contexto ou capacidade de interpretação do leitor ou ouvinte. Não há marcas linguísticas. Olhem aí. Alguém diz, professora, já são 10 horas. Quando nós temos, professora, já são 10 horas, nós podemos interpretar, inferir que a aula já deveria ter terminado, porque ela poderia terminar de 9h50. Professora, já são 10 horas. Quem sabe, para começar uma nova etapa, uma prova, uma avaliação, etc. Então, é o contexto. Aí nós temos, pode-se subentender que a aula já devia ter terminado, ou que ela havia pedido também para lembrá-la da hora de iniciar a prova, por exemplo. Então, só o contexto quem vai dizer qual o verdadeiro sentido que o texto quer perpassar. Olhem esse aqui, um exercício.
Maria ganhou outro computador. Claro que já dá para entender que Maria tinha um outro computador anteriormente. O anterior poderia ter sido roubado, ficou velho, obsoleto, ou não tem mais conserto, etc. Ninguém é obrigado a ficar aqui. O lugar é desagradável e que a pessoa quer sair, está muito quente no ambiente, há pessoas mal educadas no ambiente, etc. Vamos ver, Maria deixou de comer carne. Se ela deixou de comer carne é porque anteriormente ela comia carne, certo? Eu posso interpretar também que ela mudou de religião, tornou-se vegetariana, etc. Então aqui nós temos o quê? Pistas, as pistas que vão sinalizar, certo? Um outro sentido, o implícito. E aqui vamos ver a ironia. Lembram quando eu falei, estudantes, que nós utilizamos muitas vezes a ironia? Lembra o que é ironia? É você dizer algo com sentido de outro. Vamos ver aqui? Na tela nós temos a ironia é um dos expedientes mais comuns no uso do cotidiano para gerar implícitos. A ironia tem como objetivo apresentar nas frases o sentido oposto de seu contexto literal. Uma frase irônica costuma-se afirmar exatamente o contrário daquilo que se pensa. Na escrita, costuma-se representar a forma irônica numa frase com o uso de aspas ou reticências. Por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos para vocês. Como você está lindo nessa roupa, veja que está entre aspas. Claro que está dizendo que você não está bonito. Acho que esta televisão está muito barata. Olha esse barata destacado nesta loja. Claro que dá a entender que a televisão é cara. Nem sei como descrever sua beleza. Olha as reticências aí. Então as aspas e as reticências estão sinalizando um outro sentido. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o implícito, o subentendido, está sinalizado por algo expresso. Vamos ver aqui. E lembrar a vocês que existem formas populares de nós utilizarmos a ironia. Por exemplo, é verdade, essa menina bonita é mais bonita que noite de trovoada com enchente. Veja só, noite de trovoada com enchente. Já dá para entender que isso é uma ironia, que a menina não é bonita. Grave bem, mais uma vez, lembre-se, que tal você, estudante do 7º ano, fazer com o seu professor um exercício, certo? Sobre o subentendido, entender os implícitos dentro de um texto, ler as entrelinhas. O que é ler a entrelinha? É ler aquilo que não está expresso diretamente no texto. Vejamos aqui, olhem só aqui na tela. Bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com a coroa de flores. Essa coroa de flores já dá para entender que não é a coroa da cabeça. É a coroa de flores o quê? O seu funeral. É como se deve dizer, se beber, não dirija. Prestem bem atenção. Olha essa aqui, sobre a doação de órgãos. Você sempre doou aquilo que não lhe serve mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. Aqui está o que? Incentivando justamente o que? A doação de órgãos. Gravem bem. Outra questão importante é que no mundo do comércio, na propaganda, certo? Comercial, nós encontramos o que? Essa intencionalidade, o não dito. Agora, olhem essa daqui. Vamos ver. Um casal, certo? Namorados, né? Vai a um show, determinado show, e a namorada pede a seguinte questão ao namorado: me levanta para ver a banda no palco? Aí a namorada disse, lindo, o rapaz a joga no chão, infelizmente, né? Esse ato que ele fez dá a entender o quê? Pressupõe-se o quê? Que ele estava o quê? Enciumado, com ciúme dela, certo? E aqui nós temos aqui, veja, a intenção comercial. Nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus. E embaixo nós temos aqui um banco, veja a fonte, um banco com a questão de seguros, certo? Então é como se diz, até o Papa, até o Papa usa seguro. Minha gente, vejam só, eu busquei hoje tentar mostrar a vocês justamente essa questão de quê? Do não dito do texto. Gostaram?
Então é isso aí, continue conosco. Um forte abraço a Ari aqui, ó, para o nosso professor de Libras, está aqui, e a Manuelzinho aqui, da técnica do som. E um abraço a todos vocês. E estudem o não dito do texto, tá certo? Um forte abraço, professor Robson.